Nesse vídeo eu vou te ensinar uma das melhores estratégias para você que está iniciando esse mercado de opções binárias. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, como configurar a estratégia, como executar as operações e também vou te passar dicas valiosas sobre esse operacional. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ative também o sininho para receber todos os nossos conteúdos, deixa o like também, comenta alguma coisa, isso motiva demais, gente, a trazer mais e mais conteúdos como esse, beleza? Vamos lá, o nome dessa estratégia, gente, se chama bandas de Bollinger, tá? Nesse vídeo eu vou ser bem direto, eu não vou usar muito termo técnico aqui, porque eu sei que a maioria do pessoal que está assistindo esse vídeo é iniciante, então não adianta nada eu falar sobre termos técnicos, vou falar só um pouco aqui e com o tempo também vocês vão aprendendo cada vez mais sobre essa estratégia, beleza? Vamos lá, essa estratégia aqui, gente, é um modelo, é uma estratégia que, cara, desde quando iniciou as opções binárias que as pessoas usam, inclusive eu uso essa estratégia no meu operacional principal, tá? Então eu uso tanto como filtro como também como gatilho, tá? Filtro e gatilho vocês vão também aprender mais pra frente, mas vamos lá. Agora eu vou ensinar vocês a como configurar, tá, gente? Essa estratégia aqui, cara, desde que eu me conheço por gente, desde quando eu conheço as opções binárias que ela funciona. Eu vou aqui tirar só para vocês aprenderem a adicionar aí. Eu vou aqui, ó, indicadores, já está adicionado, vou apagar e vou colocar novamente, ó. Eu vou vir aqui do lado esquerdo, ó, inferior, clica aqui em indicadores e venho aqui, ó, em pesquisar indicadores. E vou colocar aqui, ó, bandas. Se eu colocar bandas, já aparece aqui, ó, bandas de Bollinger. Eu clico aqui e agora vamos configurar, tá? Como é que configura aqui essa estratégia? Como é que configura aqui esse indicador? É muito simples. Primeira configuração aqui no período, você vai colocar 20, beleza? Então, período 20 e aqui em desvio você vai deixar 2, tá? Se vier com outro número, vier 5, por exemplo, você tira e coloca 2. Então, essa é a configuração padrão desse indicador. Existem outras configurações, porém essa aqui é que mais vai funcionar. Eu desde sempre uso essa configuração aqui, beleza? Vamos lá. Outra coisa também, se você quiser alterar, são as cores, tá? As cores, você coloca a cor que você quiser. Você pode ver que anteriormente estava as cores brancas aqui, porque eu gosto de deixar as linhas brancas. Ó, no caso, ó, todas as 3 linhas, né? Vou deixar branco. Se você quiser deixar na cor principal, é só não mexer aqui em cores de exibição. Deixar, ó, só configurar aqui e clicar em aplicar, que vai nas cores padrão. Eu deixei aqui branco, por exemplo. Se você quiser alterar, você pode alterar. Clica aqui em aplicar e tá aqui as 3 linhas, tá, gente? Que forma esse indicador. Você pode ver que tem a linha aqui, ó, inferior, que no caso é a linha de baixo, a linha central, que é a linha do meio, e a linha superior, que é a linha, no caso, de cima aqui. Então, se baseia nessas 3 linhas aqui, esse indicador. E qual é o conceito desse indicador? Esse indicador aqui, gente, a gente opera em cima da sobrecompra ou sobrevenda do ativo. Então, é baseado no preço do ativo. O que é sobrecompra e sobrevenda, né? Sobrecompra e sobrevenda, eu vou te explicar aqui rapidinho, porque eu sei que a maioria é iniciante, não vai entender muito o que eu vou falar. Mas eu acredito que se você se esforçar um pouquinho, você vai saber exatamente o que eu vou explicar aqui, que é o seguinte. O que é sobrecompra e sobrevenda? Quando o ativo ele fica muito sobrecomprado, ou seja, tem muita gente comprando ele, o que é que ele faz? Ele ultrapassa essa linha aqui superior. Então ele ultrapassa, ó. Então a partir do momento que ele ultrapassa, ele fica sobrecomprado. Beleza, fica sobrecomprado. E daí? Quando ele, no caso, acontece a sobrecompra, logo em seguida tende a acontecer a venda, ou seja, o ativo começa a cair. Por quê? Porque ele fica muito caro, ou seja, tem muita gente comprando aquele ativo, chega um determinado momento que ele se cansa, chega à exaustão, aí começa a cair. É aí onde a gente executa as nossas operações. A mesma coisa é quando ele, no caso, rompe aqui embaixo, porém, como em cima é sobrecompra, embaixo é sobrevenda, beleza? É o mesmo conceito, só que é o contrário. Quando ele, no caso, rompe aqui essa linha de baixo, significa que ele está, no caso, sendo muito vendido. Chega um determinado momento que ele fica muito sobrevendido, ou seja, tem muita gente vendendo naquele ativo e ele vai começar a ficar barato. A partir do momento que ele fica barato, o que é que vai acontecer? Obviamente, as pessoas vão identificar que o ativo está barato e vai começar a comprar e ele vai subir. Você pode ver que é mais ou menos um ping-pong, ó. Rompe lá em cima, aí vem aqui para baixo, aí rompe lá em cima, aí vem para baixo e fica nesse ping-pong. Então é nisso que se baseia essa estratégia. Porém, tem aqui algumas dicas que eu vou já explicar para vocês antes. Olha só. Antes de falar sobre a dica, eu vou, no caso, ensinar para vocês como é que vocês vão executar as operações. Toda vez que o ativo, no caso, romper as linhas, você vai executar a operação para o final da próxima vela, ou seja, é reversão. Você vai operar para o final da próxima vela, tá? Só que, olha só, por exemplo, aqui seria uma oportunidade de venda. Aqui, ó, pode ver que o ativo fez o quê? Ele rompeu a linha, claramente aqui, ó, a linha superior. Então, ao final dessa velinha aqui, ó, ao final dessa velinha verde, você executaria, no caso, uma venda para o final
dessa vela aqui vermelha, beleza? Então você executaria aqui uma venda e olha só que entrada. No caso aqui, você teria uma vitória, beleza? Então é nisso que se baseia essa estratégia. Aqui é o gatilho. O gatilho, quando eu falo, gente, é quando a gente aperta lá o botão para comprar ou para vender. Então isso significa gatilho. É como a gente pegar ali um revólver e pá, apertando um gatilho. Então aqui é a mesma coisa. Então é assim que funciona essa estratégia. Só que existe também uma dica que é muito simples. Você não vai simplesmente operar quando romper aqui. Existe uma coisa chamada filtro. O que é filtro? É algumas coisas que podem impedir você de pegar aquela entrada e possivelmente daria loss. Então, o filtro ajuda nisso, beleza? Vamos lá. A principal dica que eu te dou é sempre operar a favor da tendência. O que é tendência, né? Tendência é o seguinte, olha só, se você mesmo que seja iniciante, você vai saber o que é tendência. Olha só, aqui eu vou, no caso, abrir o gráfico, né? E vou mexer aqui no rolinho do mouse. Eu vou diminuir, ó. Se eu ficar mexendo aqui no rolinho, ele fica aumentando e diminuindo. Então, eu vou tirar todo o zoom, ó. Aliás, eu colocar, né, todo o zoom, no caso aqui do gráfico. A gente vê aqui as velas bem pequenininhas. Então aqui, se eu colocar o olho, o que é que eu identifico aqui? Eu diminuindo todo o zoom, ou aumentando, né? Se eu faço aqui, eu tô aumentando. Se eu puxar aqui, é diminuindo. Então, eu boto aqui todo o zoom. Acho que vocês estão entendendo. Então, eu diminuo aqui todo o zoom e, no caso, identifico que o preço aqui ele está caindo. Então, tá em uma tendência de baixa, claramente, gente. Não tem como um cara dizer que isso aqui tem tendência de alta. Pelo amor de Deus, velho. Tendência de baixa, beleza. Então, se está em tendência de baixa, o que é que eu vou fazer? Eu só vou executar operações de venda. Quando está em tendência de baixa, mais uma vez, quando está em tendência de baixa, eu só vou executar operações de venda, beleza? Então, eu só posso executar as operações toda vez que o preço romper a linha superior. Se caso romper a linha no caso inferior, aqui eu teria que fazer uma compra. Porém, como está em tendência de baixa, eu não vou executar a operação de compra. Então, isso se chama filtro, beleza? Então, eu só vou fazer operações de compra se caso, por exemplo, o preço estivesse em tendência de alta, beleza? Simples assim. Eu só faço compra quando o preço está, no caso, em tendência de alta. Se estiver em tendência de baixa, eu não executo nenhuma compra. Então, mais uma vez aqui um conceito, olha só. Para você entender, aqui tem três linhas, né? A linha superior, a linha central, que é a linha do meio, e a linha inferior. Toda vez que o preço ela rompe, né? Toda vez que o preço rompe a linha aqui inferior, eu só posso executar compra, não é isso? Não tem como eu executar uma venda aqui, então é compra, beleza? Mais uma vez, toda vez que o preço rompe a linha inferior, eu executo compra. Toda vez que o preço rompe a linha superior, eu executo venda. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu executaria uma venda no final desta vela aqui, ó. No final... Opa, peraí. No final dessa velinha aqui, ó. Então, ela finalizou. Eu abro a operação para o final da próxima vela. Aqui teria uma vitória. Porque, no caso, ela rompeu aqui, né? A linha superior. Eu executaria uma venda. E aqui teria uma linda de uma vitória. Então, é assim que a gente usa as bandas de Bollinger. Então, é isso, gente. Eu acredito que eu já falei tudo aqui. Não sei se faltou alguma coisa, mas é isso, né? No caso, eu ensinei para vocês aqui uma estratégia onde o indicador vai servir para você como gatilho. Ou seja, no caso, você vai só executar as operações quando o preço romper aqui as linhas, né? Tanto superior como inferior. Superior você vai fazer, no caso, venda. Inferior você vai fazer compra. Tem o filtro, que no caso é o da tendência. Você só vai executar as operações, por exemplo, em tendência de baixa. Pode ver que eu já falei para vocês. Aqui você só vai executar operações de venda. Se tivesse tendência de alta, como eu falei anteriormente, você só ia executar operações de compra. Ou seja, você só ia esperar aqui, no caso, o preço romper a linha de baixo. Porém, existe outra coisa também que você pode adicionar em seu operacional. Um operacional bom, gente, ele também tem que ter filtros, tá? Então, tem o filtro da tendência, porém, você pode adicionar, por exemplo, o filtro de repetição de vela, que é um filtro, cara, muito simples. Por exemplo, aqui você pode ver que o preço aqui rompeu, né? No caso, a linha superior. Aqui seria um exímio caso de uma venda, teria vitória. Porém, vamos supor aqui que, sei lá, aqui tivesse uma repetição de vela muito grande. Tivesse, sei lá, 5 velas verdes, né? Da mesma cor. Aqui tem 1, 2, 3, porém essa aqui ela quebrou a sequência. Mas vamos imaginar que essa velinha aqui também é verde, ó. Vamos imaginar que essa velinha aqui também é verde. Aí, no caso, a gente teria aqui uma sequência de, no caso, vamos lá,
uma, duas, três, quatro, cinco, 6 velas da mesma cor. Então, se tem 6 velas da mesma cor, existe uma grande chance de o preço continuar subindo, ou seja, de continuar. Então aqui você não iria executar essa entrada. Aqui a gente só executou no caso, né? No caso daria para pegar, porque aqui essa velinha ela quebrou a sequência. Mas se essa velinha aqui fosse verde da mesma cor, aqui seria um exímio caso de repetição de vela e você não entraria. Certo que essas velas aqui ela não tem um tamanho assim, né, que dê para assustar. Mas, por exemplo, se fosse aqui embaixo, ó, se você fosse, no caso, operar aqui embaixo, fazer uma compra. Aqui tem uma repetição de vela muito grande. Olha só quantas velas tem aqui da mesma cor. Uma, duas, três, 4, 5, 6, 7 velas, 8 velas. Vamos supor que essa aqui tivesse rompido aqui, ó. Então aqui seria loucura fazer uma compra se caso ela tivesse rompido, né? Aqui no caso a próxima vela foi no caso verde, porém a longo prazo você não vai ter resultado com isso. Por quê? Porque é um filtro que funciona demais, repetição de vela, continuação de movimento, principalmente se as velas não tiver pavio, ou velas, por exemplo, grandes assim, ó, uma sequência muito tanto de alta como também de baixa, tá, gente? Deixando pouquinho pavio. Então significa que aquela região ali vai ser rompida. Ou seja, nessa situação aqui, haveria uma grande chance de a vela, no caso, finalizar rompendo. E a próxima também ser vermelha. Aqui, no caso, você teria tomado um loss. Então, é um filtro muito simples que também você pode adicionar um operacional. E repito, um bom operacional, ele não só tem um gatilho. Não adianta você ficar pesquisando várias e várias estratégias aqui no YouTube se você simplesmente pega uma estratégia, aí com 2, 3 dias já pula para outra. Sabe por que isso acontece? Porque você não tem filtro, você não monta a sua estratégia com tudo. Ou seja, gatilho, filtro. Então, a partir do momento que eu tenho tudo isso alinhado, a longo prazo eu vou ter resultado, beleza? Exemplo aqui do meu operacional que eu tenho no meu canal, já tenho mais de 2 anos, eu já falei para vocês. E é um operacional que eu tenho tudo definido. Tudo definido, eu tenho um filtro, eu tenho o meu gatilho, eu sei quando eu pego, eu sei quando eu não pego, eu sei quando eu tenho vitória, eu sei quando eu não tenho vitória. Então é tudo alinhado e tudo tá nos conformes, beleza? Então, gente, é basicamente isso. Eu vou aqui aguardar ver se aparece alguma oportunidade pra gente, né? Pra eu fazer também aqui algumas operações baseadas nessa estratégia boa, dá para ter resultado com ela, porém é aquela coisa, é o que eu falei anteriormente, não adianta nada você querer fazer operações aqui torta e à direita sem ter um controle, aí não tem estratégia no mundo que funcione para você, beleza? Então vou ver se, no caso, aparece aqui algumas oportunidades para a gente mostrar pro videozinho também ficar bacana, né? Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a ride, the stars align. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different role. We getting crazy in a different role. She loves the fact that I just let her know. We getting crazy in a different role. We getting crazy in a different role. She my do or die, my bona fide. My up when I'm down, she's always beside me. She makes me feel alive. I won't deny. Então é isso, gente. A nossa operação acabou de finalizar. A gente operou no mercado de OTC, porque o mercado aberto acabou de fechar, né? Fecha às 17 horas aqui no Brasil. Mas, para efeito de explicação, é o mesmo conceito, tá, gente? Tanto em mercado aberto como também em OTC, a estratégia funciona nos dois casos. Porém, eu não recomendo, se você for iniciante, operar em OTC, tá? Mas olha só, aqui a gente fez a operação no mercado de 5 minutos, tá? Então esse gráfico aqui é um mercado de 5 minutos, tem gente que opera com essa estratégia, no caso em M1, tem gente também que opera em M5 e também em M15, tá? Então você opera no gráfico que você se adaptar. Óbvio que em M1 é muito mais rápido, eu não recomendo também, se você for iniciante, operar no mercado, no caso no gráfico de M1 com essa estratégia. Eu recomendo no mínimo
M5 ou M15, tá? Ou M5 ou M15, no mínimo M5, beleza? Então você vai operar da forma que você quiser aí. Para operar, no caso, para o final da próxima vela, é muito simples. Vocês podem voltar aí no vídeo. Essa velinha aqui, no caso, ela estava finalizando, né? E eu sei que ela finalizou às 17 horas e 5 minutos. Então, como ela finalizou às 17h05, eu, no caso, tenho que colocar aqui às 17h10 para minha operação se fechar. Então, se eu quisesse, por exemplo, operar, deixa eu fechar aqui só para vocês verem, ó. Vou esperar essa velinha aqui finalizar só para te ensinar. Vamos lá. Você pode ver que a vela, inclusive, está rompendo aqui as bandas. Eu não vou fazer nenhuma entrada aqui, né, gente? Mas só para te explicar, olha só. Essa velinha aqui, eu sei que ela vai finalizar exatamente às 17 horas e 20 minutos, beleza? Então, essa vela aqui, eu tenho certeza absoluta que ela vai finalizar às 17 horas e 20 minutos. Por que que eu sei disso? Porque aqui é um gráfico de M5. Então, toda velinha aqui, a gente sabe, no caso, a hora que ela finaliza, sabendo a hora que ela inicia. Então, por exemplo, essa velinha aqui grandona, ela iniciou às 17 horas, você pode ver aqui embaixo, às 17 horas. Então, quer dizer que ela finalizou às 17h05. Às 17h05, no caso, abriu essa outra. E essa outra se fechou às 17h10. Essa próxima abriu às 17h10, finalizou às 17h15. Essa que está em movimento, ela iniciou às 17h15 e vai finalizar agora às 17h20. Então, se eu quisesse, no caso, operar para o final da próxima vela, ou seja, a seguinte a essa, eu teria que colocar aqui 17 horas e 25 minutos, beleza? Então, já vai aparecer, ó. Olha só, vai abrir daqui a 3, 2, 1 segundo, ó. Já vai abrir, ó, 17 horas e 25 minutos. Então, eu coloco aqui, ó, 17 horas e 25. Ou seja, eu vou esperar essa vela finalizar, ela vai finalizar e, no caso, executando a operação para o final de 17 horas e 25 minutos, vai finalizar exatamente no final da próxima vela. Então, é muito simples, gente. Então, ó, ela vai finalizar essa velinha aqui, falta 9 segundos. Só você observar aqui, ó. Só finalizou. Pá, beleza. Aqui, se eu executasse a operação e quisesse, no caso, que minha operação finalizasse no final dessa próxima vela, eu teria que colocar 17 horas e 25 minutos, que é exatamente quando essa velinha aqui finaliza. Então, toda vela, por exemplo, de M5, ou ela finaliza com final 0 ou final 5. É só você pegar essa manha aí que logo, logo você se adapta. Então, é interessante, inclusive, que você faça um cadastro e treine isso na conta demo, tá? Na conta lá que a corretora te dá. 10 mil dólares para você treinar, fazer operações. Não é para isso que serve essa conta demo, essa bendita dessa conta demo. É para você treinar isso, beleza? Então, gente, eu acredito que deu por aqui. Qualquer dúvida que tiver, você pode deixar aí nos comentários. Não se esquece também de deixar o like, se inscrever no canal, ativar também o sininho para receber todos os nossos conteúdos. E valeu, até o próximo. Tchau, tchau. Crazy in a different role. She likes the fact that I just let her